O milionário só entende o valor da vida após ver um mendigo negro chorando na barbearia. Era um dia comum na mais ostentosa barbearia de São Paulo. Com paredes revestidas em couro, lustres que pareciam ter saído de um palácio europeu e uma seleção de loções importadas que deixavam o ar perfumado como se fosse um desfile de moda. Tudo ali gritava luxo. Os clientes bem vestidos falavam alto sobre suas conquistas. Mas no meio de tudo isso, um silêncio profundo se instalou quando a porta se abriu. Um mendigo, um homem negro de olhar triste, entrou. O barbeiro, Miguel, estava em pé diante do espelho, ajustando seu cabelo perfeitamente modelado. Suas mãos, hábeis, cortavam o cabelo de um cliente como quem esculpe uma obra-prima. Ele viu o mendigo e quase riu, um riso desprezível. O que ele pensa que está fazendo aqui? Pensou, mas logo seu sorriso se desfez ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto do homem. Eram lágrimas de um peso inominável, que penetravam o orgulho que eme. O mendigo parou no centro da barbearia, a luz refletindo na sujeira de suas roupas gastas. Um contraste gritante em relação ao luxo ao seu redor. Os olhares curiosos se voltaram para ele. Sussurros se espalharam pela sala. O cheiro de loções e pomadas ficou sufocante, enquanto a atmosfera de ostentação parecia curvar-se perante a fragilidade daquela figura. Miguel sentiu um aperto no peito. Ignore. Retome seu dia perfeito. Ele se mandou, mas uma voz interna sussurrava mais forte, desafiando seu egoísmo. Afinal, quem era aquele homem para invadir seu santuário? Ele não era mais que um estorvo, uma mancha na elegância do dia. Mas algo no olhar vazio, porém profundo do mendigo o prendeu. O que houve com você? Perguntou Miguel em pensamento, como se pudesse tocar sua dor. O passado o assombrava. Ele lembrava de seus próprios dias de luta, quando as paredes, ao redor do lar, eram tão frias quanto as do mundo em que agora se encontrava. As memórias dolorosas surgiram como fantasmas, e ele não sabia como afastá-las. A barbearia estava em duelo. Risos nervosos misturavam-se a murmúrios de desprezo. Miguel notou que a vida ali ia além de cortes de cabelo e fragrâncias caras. Era um território de egos e aparências. Mas, de repente, naquele momento absurdo, um mendigo trouxe à luz uma verdade esquecida. Era um confronto entre mundos. Enquanto tentava ignorar o homem, Miguel sentiu as lágrimas nos olhos, um nó na garganta. O mendigo, que parecia tão sozinho, guardava um segredo que até ele desconhecia. O que o tornava tão especial? Como alguém tão aparentemente desamparado poderia tocar a ferida que ele pensou ter curado? Quando seus mundos colidiram, a pergunta ficou no ar. O valor da vida vai além das posses. Miguel respirou fundo. A dúvida apertava seu coração. O que ele faria a seguir? Deixe-nos descobrir juntos, pois a transformação pode estar a um corte de cabelo de distância. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava perdido em seus pensamentos enquanto a imagem do mendigo se fixava em sua mente. O homem triste,
que antes parecia um estorvo, agora iluminava uma parte de seu ser que ele se esforçava para ignorar. De repente, um grito cortou o ar, violento e horripilante. "Pare de olhar para ele!" gritou um dos clientes, um homem corpulento com um charuto entre os dedos. O ambiente se congelou. Todos os olhares se voltaram para o mendigo. O automóvel de luxo estacionado na porta reluziu sob o sol, refletindo a tensão crescente. Miguel não pôde evitar. Ele encarou o mendigo que mantinha sua dignidade, mesmo em meio ao desprezo. Ele não merecia isso, pensou, o coração acelerando. Mas o que aconteceu a seguir o deixou mais paralisado do que nunca. O mendigo começou a rir. Um riso profundo e espaçado que ecoou pela barbearia, desafiando o ambiente opressivo. "Ninguém se importa com a dor que escondo, mas eu sou mais do que vocês pensam." A voz rouca do mendigo explodiu como um trovão, quebrando a façade de luxo. Os sussurros se transformaram em murmúrios nervosos, como se a revelação daquele homem estivesse desnudando segredos ocultos de todos ali dentro. Miguel se virou, incrédulo. "O que você quis dizer?" A indignação subiu em seu peito, mas havia uma chispa de curiosidade também. O mendigo, então, começou a se mover, os olhos brilhando com uma intensidade que fazia o ar parecer pesado. "Vocês acham que ter dinheiro e status é tudo? Eu conheço a dor, a perda. Foi o que me fez." Ele gesticulava, e a energia em sua voz envolvia a barbearia inteira. Um dos clientes começou a protestar. "Vá embora, seu vadio." A raiva no tom do homem fez com que Miguel se contorcesse. Porque tudo se resumia em desprezo. Antes que pudesse impedir, a situação se intensificou. "Saia da minha frente! Você não tem orgulho nem dignidade." O mendigo riu, mas agora havia uma tristeza profunda em seus olhos. Então ele ergueu a mão e, com um golpe dramático, retirou um pequeno objeto do bolso. Um colar antigo, reluzente, que prendeu a atenção de todos. Este colar era da minha mãe. Ela me ensinou sobre o verdadeiro valor da vida. E ao pronunciar essas palavras, o mendigo tirou a roupa velha que o cobria, revelando uma camiseta comum, mas com um simbolismo tão potente que fez todos ao redor prenderem a respiração. A imagem do mendigo simplesmente desapareceu e ficou um homem comum, como qualquer um ali. "Eu sou Miguel também, mas o que vocês veem é a mentira que a vida me forçou a viver." O choque reverberou pela sala. Miguel se viu paralisado. Não era apenas um mendigo, e ele tinha o mesmo nome. O que isso significava? Um espelho de sua própria vida? Miguel mal tinha tempo para processar. O cliente que começou a hostilizar deu um passo à frente, e num impulso de indignação, lançou-se contra o mendigo. Mas o corpo sólido de Miguel se interposou. "Chega! Todos nós temos nossas batalhas." A atmosfera parecia eletrificada, a tensão crescente. Os olhares se misturavam. Dúvida, raiva, empatia. O que mais você não soube sobre ele? O passado dele se entrelaçava, e um manto de mistério envolvia a cena. Enquanto Mendigo e Miguel trocavam olhares, um silêncio mortal se instalou. O que mais estava escondido por trás daquele colar? O que estava em jogo? A barbearia, uma vez um templo de vaidade, agora se tornava um campo de batalha emocional. O que viria a seguir? A verdade poderia ser mais dolorosa do que a ilusão que todos se esforçavam para manter. A transformação de Miguel estava prestes a começar, mas como? Miguel olhou nos olhos do mendigo e tudo ao seu redor parecia desaparecer. A barbearia, agitada momentos antes, estava em silêncio. A tensão era palpável. O mendigo, agora revelando um lado humano, desnudava as aparências.
Mas antes que ele pudesse processar a nova realidade diante de si, um estrondo ecoou de fora. A porta se abriu com violência e um grupo de homens armados entrou, a fúria em suas expressões. "Todos no chão!" gritou o líder, um tipo robusto e imponente. Os clientes que antes riam e se vangloriavam de suas vidas de luxo, agora se encolhiam em suas cadeiras, pálidos como fantasmas. Miguel sentiu medo arranhar sua garganta. As risadas e os olhares de desprezo que antes haviam sido direcionados ao mendigo se transformaram em pânico e desespero. "É assalto!" As palavras saíram como um sussurro coletivo. Miguel sentiu o coração disparar. O mendigo, por outro lado, ficou firme, como se conhecesse aquele tipo de desespero. Enquanto todos se jogavam no chão, ele permaneceu ereto, uma figura solidificada, quase digna. Era um confronto curioso, o mendigo que tinha a luz da verdade e os ladrões que buscavam o brilho efêmero do material. "Vocês acham que são imunes pelo dinheiro?" O mendigo gritou, sua voz ecoando na barbearia. O agito dos ladrões parecia momentaneamente suspenso. Miguel observou, atônito. E então, aconteceu algo inesperado. O líder do grupo olhou fixamente para o mendigo e reconheceu seu olhar. "Miguel?" A confusão encheu o ar. "Acho que você pode me conhecer. Você tem um colar que pertence a mim, que é parte de algo que fomos." A cidade inteira pareceu abafar o som. Todos estavam atentos à revelação. A dúvida pairava. O mendigo estava certo? O assaltante era alguém de seu passado? Miguel prendeu a respiração. A cena se revirou. "Você não pode estar falando sério!" O ladrão balbuciou, incredulidade misturada com raiva. "Você era o desprezado do bairro." A tensão se tornou elétrica. As palavras voaram como flechas. Miguel acessou as memórias que tentava enterrar. Um passado de dor e traição. Ele conhecia aquele homem. Seu coração se apertou. E agora? O que fazer? As coisas se intensificaram. O grupo se aproximou do mendigo, e Miguel sentiu o impulso de se colocar à frente. "Você não vai tocar nele." Mas a voz tremia. As lágrimas que antes se acumulavam nos olhos do mendigo, agora brilharam com uma ferocidade renovada. "Você não sabe quem sou, mas eu sei quem você é. O passado pode ser um fardo, mas também pode libertar." Com um movimento rápido, o mendigo retirou o colar do bolso, segurando-o como uma relíquia. O líder hesitou. O público, agora preso entre a curiosidade e a apreensão, acompanhava cada movimento, como se estivéssemos todos dentro de um filme intenso. Miguel se sentiu em um redemoinho emocional, a culpa e a vergonha invadindo seu ser. "É só um colar, você não pode!" gritou um dos ladrões. Mas a voz perdida nas memórias e nos segredos que se entrelaçavam. Naquele momento, Miguel percebeu que o verdadeiro valor daquele colar não era o metal ou a pedra, mas a história e a dor que ele carregava. Mal sabia ele que o que estava em jogo era mais do que um assalto. Era uma reviravolta que poderia desmantelar tudo o que ele pensava saber sobre quem era e de onde vinha. E ali, no centro da barbearia, entre ricos e pobres, entre passado e presente, uma pergunta ardia. O que aconteceria se tudo o que você acreditava fosse desmentido em um segundo, revelando não apenas o seu passado, mas também a verdadeira conexão que você compartilha com o outro? Os ladrões estavam cada vez mais nervosos e a tensão era palpável. O mendigo, agora revelando um lado humano, desnudava as aparências. Mas antes que ele pudesse processar a nova realidade diante de si, um estrondo ecoou de fora. A porta se abriu com violência,
e um grupo de homens armados entrou, a fúria em suas expressões. "Todos no chão!" gritou o líder, um tipo robusto e imponente. Os clientes, que antes riam e se vangloriavam de suas vidas de luxo, agora se encolhiam em suas cadeiras, pálidos como fantasmas. Miguel sentiu o medo arranhar sua garganta. As risadas e os olhares de desprezo que antes haviam sido direcionados ao mendigo se transformaram em pânico e desespero. "É assalto!" As palavras saíram como um sussurro coletivo. Miguel sentiu o coração disparar. O mendigo, por outro lado, ficou firme, como se conhecesse aquele tipo de desespero. Enquanto todos se jogavam no chão, ele permaneceu ereto, uma figura solidificada, quase digna. Era um confronto curioso, o mendigo que tinha a luz da verdade e os ladrões que buscavam o brilho efêmero do material. "Vocês acham que são imunes pelo dinheiro?" o mendigo gritou, sua voz ecoando na barbearia. O agito dos ladrões parecia momentaneamente suspenso. Miguel observou atônito. E então aconteceu algo inesperado. O líder do grupo olhou fixamente para o mendigo e reconheceu seu olhar. "Miguel?" A confusão encheu o ar. O mendigo se voltava para o ladrão, como se um segredo há muito tempo escondido estivesse prestes a emergir. "Acho que você pode me conhecer. Você tem um colar que pertence a mim, que é parte de algo que fomos." O silêncio se instalou pesado. Miguel prendeu a respiração. O que estava acontecendo? "Você não pode estar falando sério." O ladrão balbuciou, incredulidade misturada com raiva. As memórias pareciam dançar no ar. Miguel olhou para o mendigo. Uma corrente de sentimentos o atravessava. Ele sabia que aquele homem havia perdido um senso de dignidade. Mas agora, a linha entre passado e presente estava prestes a se apagar. O mendigo se aproximou, e a tensão cresceu como uma tempestade. "Eu não sou só um mendigo. Você sabe quem eu sou, e você sabe o que nós perdemos." O ladrão hesitou. Miguel viu seu olhar, e tão rápido quanto o choque se instalou, a lembrança de anos atrás veio à tona. A cena se desenrolou em sua mente como um filme. Um dia em que Miguel, o mendigo agora, havia sido um jovem inocente com esperanças e sonhos, até que tudo desmoronou. "Eu sou seu irmão!" gritou o mendigo. O impacto das palavras atingiu a barbearia como um raio. Os clientes ficaram aturdidos. Miguel ficou sem palavras. A realidade ao seu redor se desfez em frações de segundo. Ele tinha um irmão? Um irmão que havia desaparecido? Um irmão que ele nunca soubera que existia. O ladrão, momentaneamente paralisado, finalmente encontrou sua voz. "Você ficou louco! Eu não tenho irmão. Você é só um vadio." Mas a hesitação era clara em seus olhos. Miguel olhou para o mendigo em busca de respostas, em busca de um sinal. Como isso era possível? O mendigo se virou para Miguel, os olhos cheios de dor e esperança. "Você não se lembra, irmão? Fui separado de você. Nossas vidas seguiram caminhos diferentes, mas a verdade deve ser conhecida." A barbearia estava em choque. As reações estavam entre o horror e a incredulidade. Ninguém sabia o que acreditar. Mas então a marejada de emoções explodiu. O ladrão avançou, a raiva começando a ecoar. "Você só está tentando me enganar para pegar o que é meu." E nesse instante, algo aconteceu. O mendigo levantou o colar, segurando-o como uma relíquia, e gritou. Uma explosão de luz emanou do colar, mudando tudo em um giro furioso. Fulgor e mistério preenchiam a sala. As paredes da barbearia começaram a tremer, e um lamento ecoou que parecia vir de outra dimensão. Riscos de luz saíam do colar, criando uma cortina de sombras e luz. O mendigo estava mudando. A expressão em seu rosto se transformou.
A verdade vai libertar, ele declarou, enquanto seu corpo parecia ser envolvido por uma aura brilhante. E como um relâmpago cortando o céu, ele desapareceu no brilho. Miguel, paralisado, sentiu seu coração afundar. O que aconteceu com seu irmão? O que isso significava para ele? Ele não sabia. Ele não entendia. E em sua mente, um questionamento sussurrava. Quantos segredos estavam escondidos sob a superfície de sua vida perfeita? Quantas verdades estavam prestes a vir à tona? Nesse momento, a barbearia, que era um símbolo de vaidade, tornou-se um campo de batalha de verdades inexploradas. O que ele faria agora? Onde seu passado e o futuro se entrelaçariam? O mistério estava apenas começando, e Miguel não tinha ideia de como isso mudaria tudo ao seu redor. Miguel estava paralisado. A barbearia estava cheia de tensão, todos à espera de uma resposta. O brilho do colar do mendigo ainda iluminava o ambiente, mas a confusão crescia em seu coração. Ele tinha um irmão? O que aconteceu com ele? Mas antes que pudesse digerir isso, algo mais aconteceu. Um dos ladrões, com raiva nos olhos, gritou: "Cala a boca, seu lixo!" Ele se lançou em direção ao mendigo, mas Miguel não podia deixar isso acontecer. Num impulso, ele correu, colocando-se entre eles. O que deveria ter sido um momento de proteção se tornou um caos. Os outros ladrões começaram a alterar suas posturas, a tensão aumentando. O líder do grupo estava perdido em suas memórias, agora imerso em uma guerra interna. "Miguel, você me traiu", ele murmurou, como uma cobra dentro da caverna. "Eu não sou quem você pensa que sou." O mendigo, agora destemido, se colocou de pé, igualando a altura do ladrão. Havia um brilho em seus olhos que não era apenas de ressentimento, mas de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Mas logo, o que parecia uma revelação familiar se tornou algo muito mais sombrio. O ladrão, com suas inclinações instáveis, olhou fixamente para o colar e riu. Um riso amargo que cortou o ar como uma faca. "Você só acha que sabe. Não faz ideia do que aconteceu naquela noite. A noite em que tudo desmoronou." O ambiente gelou. A noite do incêndio. O sussurro superou o som das respirações rápidas na barbearia. O olhar do mendigo tornou-se sombrio. Todo o passado, os traumas não resolvidos, os segredos que ele levou consigo desde então. "Você não pode falar sobre isso. Não pode. Não pode." A raiva subia na voz do mendigo, e ao mesmo tempo, a dor o consumia. Os outros clientes, com medo, tentaram se espremer nas cadeiras, mas não eram apenas a tensão do assalto que os mantinha paralisados. Era a revelação de um passado que previu tragédias. "O que vocês estão escondendo?" Um dos outros ladrões perguntou, sua curiosidade, agora furiosa, revelando fissuras entre os que pareciam tão unidos. Você não tinha certeza do que tinha encontrado. Você não sabia o que aquele colar significava. Miguel, sentindo uma conexão crescente com o homem que uma vez foi um mendigo, fez uma pergunta que deixou todos aturdidos. "Você está dizendo que aquilo foi um acidente?" E o que aconteceu a seguir foi como um furacão arrastando tudo. O ladrão afessou as mãos. "Você não faz ideia do que significa aquele colar. Ele não é só uma joia. É a chave de todas as dores que vocês dois causaram." O mendigo ergueu as mãos. Uma onda de emoções tomou conta de sua voz. "Você ainda tem coragem de me ameaçar? Você é parte da razão pela qual eu me perdi." As palavras estavam pulsando. Um eco de memórias e ações. A energia mudando de forma visceral. Miguel olhou nos olhos do ladrão. Um choque de realidades.
O irmão? O passado? A vida que ele conheceu? O que vocês fizeram de fato? O ladrão hesitou, e a luz no colar começou a brilhar mais intensamente. O entrelaçamento de verdades e mentiras parecia pronto para se soltar. Date States. E Miguel sabia que eles estavam à beira de algo devastador. Algo que os prenderia a todos em um labirinto de revelações. O que mais estava escondido? Como o colar poderia ser a chave para segredos que nunca deveriam ver a luz do dia? Enquanto a confusão se desenrolava, o mendigo gritou: "Você não consegue me parar, não agora. O que você teme não é nem metade do que eu senti." As paredes da barbearia pareciam muitas vezes oco, carregadas da verdade não dita. Miguel, o mendigo e até mesmo os ladrões estavam à beira de um colapso. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. Estava claro que ninguém sairia daquela barbearia sem mais segredos expostos, sem passar por uma verdadeira tempestade de revelações. E a pergunta era: estaríamos todos prontos para enfrentar o que estava por vir? Miguel estava paralisado. A barbearia estava cheia de tensão, todos à espera de uma resposta. O brilho do colar do mendigo ainda iluminava o ambiente, mas a confusão crescia em seu coração. Ele tinha um irmão? O que aconteceu com ele? Mas antes que pudesse digerir isso, algo mais aconteceu. Um dos ladrões, com raiva nos olhos, gritou: "Cala a boca, seu lixo!" Ele se lançou em direção ao mendigo. Mas Miguel não podia deixar isso acontecer. Num impulso, correu, colocando-se entre eles. O que deveria ter sido um momento de proteção se tornou um caos. Os outros ladrões começaram a alterar suas posturas. A tensão aumentava. O líder do grupo estava perdido em suas memórias, agora imerso em uma guerra interna. "Miguel, você me traiu", ele murmurou, como uma cobra dentro da caverna. "Eu não sou quem você pensa que sou." O mendigo, agora destemido, se colocou de pé, igualando a altura do ladrão. Havia um brilho em seus olhos que não era apenas de ressentimento, mas de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Mas logo, o que parecia uma revelação familiar se tornou algo muito mais sombrio. O ladrão, com suas inclinações instáveis, olhou fixamente para o colar e riu, um riso amargo que cortou o ar como uma faca. "Você só acha que sabe. Não faz ideia do que aconteceu naquela noite. A noite em que tudo desmoronou." O ambiente gelou. A noite do incêndio. O sussurro superou o som das respirações rápidas na barbearia. O olhar do mendigo tornou-se sombrio. Todo o passado, os traumas não resolvidos, os segredos que ele levou consigo desde então. "Você não pode falar sobre isso. Não pode. Não pode." A raiva subia na voz do mendigo e, ao mesmo tempo, a dor o consumia. Os outros clientes, com medo, se espremiam nas cadeiras, mas não eram apenas a tensão do assalto que os mantinha paralisados. Era a revelação de um passado que previu tragédias. "O que vocês estão escondendo?" um dos outros ladrões perguntou, sua curiosidade agora furiosa, revelando fissuras entre os que pareciam tão unidos. Você não tinha certeza do que tinha encontrado. Você não sabia o que aquele colar significava. Miguel, sentindo uma conexão crescente com o homem que uma vez foi um mendigo, perguntou: "Você está dizendo que aquilo foi um acidente?" E o que aconteceu a seguir foi como um furacão arrastando tudo. O ladrão afou as mãos. "Você não faz ideia do que significa aquele colar. Ele não é só uma joia. É a chave de todas as dores que vocês dois causaram." O mendigo
ergueu as mãos. Uma onda de emoções tomou conta de sua voz. Você ainda tem coragem de me ameaçar? Você é parte da razão pela qual eu me perdi. As palavras estavam pulsando, um eco de memórias e ações. A energia mudando de forma visceral. Miguel olhou nos olhos do ladrão. Um choque de realidades. O irmão, o passado, a vida que ele conheceu. O que vocês fizeram, de fato? O ladrão hesitou, e a luz no colar começou a brilhar mais intensamente. Um entrelaçamento de verdades e mentiras parecia pronto para se soltar. E Miguel sabia que eles estavam à beira de algo devastador. Algo que os prenderia a todos em um labirinto de revelações. O que mais estava escondido? Como o colar poderia ser a chave para segredos que nunca deveriam ver a luz do dia? Nesse momento, o chão começou a tremer. Como um terremoto, as paredes da barbearia vibravam e o som do vidro quebrando ecoava. Todos gritaram e a atmosfera se transformou em pânico. Miguel não sabia o que estava acontecendo, mas a gravidade da situação se intensificou. Então, em um instante de pura loucura, uma explosão irrompeu na entrada. A porta voou para longe, e uma nuvem de fumaça e luz invadiu o espaço. Miguel se lançou para trás, caindo ao chão. O que era aquilo? Ele sentiu a adrenalina correr nas veias. O caos estava instalado. No meio da fumaça, uma figura apareceu, vestida de preto, com uma máscara cobrindo o rosto. É hora de acabar com isso, gritou a figura. O ladrão, que antes estava confiante, agora parecia pequeno e assustado. A nova figura se voltou para o mendigo e gritou: Você não deveria ter voltado. O colar é só o começo. O mendigo congelou, reconhecendo a voz, os olhos se arregalando de terror. Miguel não entendia. Quem era aquele? Antes que alguém pudesse reagir, a figura lançou algo no chão e uma explosão de luz iluminou a barbearia. Todos gritaram e Miguel se sentiu sendo puxado para trás, como se uma maré invisível o levasse. O mundo estava girando e ele não sabia o que estava acontecendo. Quando a luz finalmente se dissipou, Miguel se levantou, atordoado, e olhou ao redor. A barbearia não era mais a mesma. Todos, incluindo o mendigo e os ladrões, estavam parados, imóveis, como se o tempo tivesse parado. A figura em preto não estava mais ali. Mas um detalhe crucial chamou sua atenção. O colar estava agora no chão, brilhando intensamente, como se estivesse esperando para revelar algo. O que estava acontecendo? O que isso significava? Miguel sentiu um nó na garganta. Uma nova realidade estava prestes a ser desvendada. E naquele momento, ele soube que nada, absolutamente nada, seria como antes. Miguel estava paralisado. A barbearia estava cheia de tensão e todos aguardavam ansiosamente, como se o tempo tivesse congelado. O colar no chão brilhava, chamando a atenção de todos. Mas no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo da porta cortou o silêncio como um raio. Uma nova figura, alta e magra, entrou. Afinal, uma mulher com cabelos desgrenhados, vestindo um macacão manchado de tinta. Seus olhos estavam cheios de fogo. Chega disso! Ela gritou, rompendo a tensão no ar. Todos viraram suas cabeças, surpresos. Quem é você? Perguntou um dos ladrões. A hostilidade clara em sua voz. Ela se aproximou,
a determinação em seu olhar, fazendo com que até os ladrões hesitassem. Eu sou a única que pode pôr fim a isso. A cada passo que dava, a atmosfera se tornava mais densa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O mendigo, agora com um brilho de preocupação nos olhos, olhou para ela. Você não deveria estar aqui, Clara. A menção do nome fez o coração de Miguel disparar. Clara? O que ela tinha a ver com todo esse caos? Seu idiota, você não entende? Eles estão usando você, usando o colar. A mulher estava furiosa. Era evidente que havia uma história por trás daquela confusão. Um fio que conectava todos ali. E sem querer, Miguel sentiu como se os papéis dele e do mendigo tivessem sendo virados mais uma vez. Usando? Ponto. Como assim? O ladrão se aproximou, parecendo cada vez mais nervoso. Miguel estava perdido. Que história era essa? Olhando para Clara, ele viu flashes de reconhecimento no rosto dela. Ela sabia algo que ninguém mais sabia. Esse colar não é apenas um objeto. Ele é a chave para tudo, para a nossa família e para o passado que você insiste em esconder. A voz dela cortou como uma faca. Miguel ficou imóvel. Família? Passado? Ao ouvir aquelas palavras, toda a história que ele achava que conhecia começou a desmoronar. Se o colar é tão importante, então por que você o deixou sumir? Por que não veio antes? O ladrão estava se perdendo em raiva, e o clima na barbearia tornou-se sombrio. Miguel sentiu a tensão crescente, quase palpável. E então, uma verdade horrenda foi jogada no ar. Porque eu não sabia. Ninguém me deixou saber. Até você, Miguel. Clara explodiu e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Ele não era só um barbeiro agora. Havia uma conexão profunda, apressada e complicada entre eles. Quando os ladrões se aproximaram, a atmosfera carregou de medo. Miguel olhou para o mendigo, que se tornara um homem cheio de segredos, e então voltou para Clara. O que você está dizendo? Ele precisava de respostas, e a urgência cobria sua voz. Mas antes que pudesse ouvir mais, outra explosão do lado de fora chocou a barbearia. Janelas estouraram, e uma onda de fumaça invadiu o espaço. Miguel agarrou Clara, puxando-a para perto. O caos estava de volta, e agora as paredes da barbearia pareciam estar desmoronando ao seu redor. Precisamos sair daqui, ele gritou, tentando conduzir aqueles em volta. Mas no fundo, a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais estava escondido? A verdade sobre eles, sobre o colar, sobre a história que agora parecia escapar de suas mãos. Uma sombra de incerteza pairou enquanto tentava entender como tudo isso estava conectado. O que mais Clara sabia? E quanto mais ele aguentaria antes de descobrir? Miguel estava paralisado. A barbearia estava cheia de tensão, e todos aguardavam ansiosamente, como se o tempo tivesse congelado. O colar no chão brilhava, chamando a atenção de todos. Mas no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo da porta cortou o silêncio, e uma nova figura, alta e magra, entrou. Era uma mulher com cabelos desgrenhados, vestido manchado de tinta e olhos cheios de fogo. Chega disso, ela gritou, rompendo a tensão no ar. Todos viraram suas cabeças, surpresos. Quem é você? Perguntou um dos ladrões, a hostilidade clara em sua voz. Ela se aproximou, a determinação em seu olhar fazendo com que até os ladrões hesitassem. Sou a única que pode pôr fim a isso. A cada passo que dava, a atmosfera se tornava mais densa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O mendigo, que agora era um homem cheio de segredos,
olhou para ela. Você não deveria estar aqui, Clara. A menção do nome fez o coração de Miguel disparar. Clara? O que ela tinha a ver com todo esse caos? Seu idiota! Você não entende? Eles estão usando você. Usando o colar. Ela estava furiosa. Era evidente que havia uma história por trás daquela confusão. Um fio que conectava todos ali. E, sem querer, Miguel sentiu como se os papéis dele e do mendigo estivessem sendo virados mais uma vez. Usando? Como assim? O ladrão estava se perdendo em raiva e o clima na barbearia tornou-se sombrio. Miguel sentiu a tensão crescente, quase palpável. E então, uma verdade horrenda foi jogada no ar. Esse colar não é apenas um objeto. Ele é a chave para tudo. Para nossa família. E para o passado que você insiste em esconder. A voz dela cortou como uma faca. Miguel ficou imóvel. Família? Passado? Ao ouvir aquelas palavras, toda a história que ele achava que conhecia começou a desmoronar. Se o colar é tão importante, então por que você o deixou sumir? Por que não veio antes? O ladrão estava se perdendo em raiva, e a atmosfera da barbearia tornou-se sombria. Miguel sentiu a tensão crescente, quase palpável. E então, uma verdade horrenda foi jogada no ar. Porque eu não sabia. Ninguém me deixou saber. Até você, Miguel. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Ele não era só um barbeiro agora. Havia uma conexão profunda, apressada e complicada entre eles. Quando os ladrões se aproximaram, a atmosfera carregou de medo. Miguel olhou para o mendigo, que se tornara um homem cheio de segredos, e então voltou para Clara. O que você está dizendo? Ele precisava de respostas, e a urgência cobria sua voz. Mas antes que pudesse ouvir mais, outra explosão do lado de fora chocou a barbearia. Janelas estouraram e uma onda de fumaça invadiu o espaço. Miguel agarrou Clara, puxando-a para perto. O caos estava de volta, e agora as paredes da barbearia pareciam desmoronar ao seu redor. Precisamos sair daqui, ele gritou, tentando conduzir aqueles em volta. Não é só isso, Miguel, gritou Clara, a voz tremendo de desespero. Você precisa saber a verdade. E naquele instante a verdade começou a emergir. A noite do incêndio foi planejada. Não foi um acidente. Fui eu quem te salvei. O choque da revelação atirou Miguel contra a parede. O que ela estava dizendo? Clara estava envolvida? As emoções dispararam como fogos de artifício. A barbearia, que antes era um refúgio de vaidade, agora virou um campo de batalha emocional. Você sempre achou que era livre, mas sua vida foi um jogo. Todo esse tempo, você estava sendo preparado. O olhar dela estava cheio de dor e sinceridade, um misto que deixava Miguel ainda mais confuso. Os ladrões, agora paralisados e com medo, escutavam. O líder deles, que exibiu uma segurança até então inabalável, vacilou. Preparado para o quê? Para assumir seu lugar, gritou Clara, e as palavras reverberaram na sala. Miguel ficou paralisado, a cabeça girando com a revelação. O que isso significava? Você está louca. Eu não quero nada disso, ele respondeu, mas sua voz tremia. O chão tremeu sob seus pés, e uma sensação de desespero tomou conta dele. O colar brilhava intensamente, como se estivesse respondendo à dinâmica na sala, refletindo a confusão que todos sentiam. Mas precisa, Miguel, você não tem escolha. E enquanto tentava conter a tempestade que estava se desenrolando, um raio soltou da fumaça e acertou o colar. Todos gritaram. A luz piscou, e no segundo seguinte, Miguel estava de volta à barbearia, mas agora sozinho, sem Clara, sem o mendigo. O colar flutuava diante dele.
Todas as perguntas sem resposta ficaram em seu coração. O que tinha acontecido? Para onde Clara e o mendigo teriam ido? O que o colar realmente significava? Enquanto a fumaça assentava, uma nova pergunta surgiu. Miguel estava realmente pronto para enfrentar seu verdadeiro destino? Ou seria mais fácil voltar à vida que escolhera? A pressão aumentava, e com ela, a incerteza. A transformação que ele sempre ignorou finalmente estava à sua porta. Miguel estava paralisado. A barbearia estava cheia de tensão, e todos aguardavam ansiosamente, como se o tempo tivesse congelado. O colar no chão brilhava, chamando a atenção de todos. Mas, no meio dessa confusão, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se projetou na porta. Era um homem de terno, com sobrenome reconhecível. Pompo. Era Roberto, um empresário conhecido na cidade, e sua presença fez o ar ficar pesado. Todos se viraram para ele, incrédulos. "O que você está fazendo aqui?" gritou um dos ladrões, a voz trêmula. Roberto ignorou a pergunta e se aproximou do colar no chão. Finalmente encontrei vocês." Sua voz era firme, mas Miguel podia sentir a tensão que emanava dele. O homem se agachou e pegou o colar, segurando-o como se fosse um cristal raro. "Esse colar está mais do que aparenta", murmurou ele. "É um símbolo da nossa ligação, Clara." Ao mencionar o nome dela, a mulher em sua frente, antes bravura e determinação, agora parecia um fantasma. Miguel observou a mudança. Seu coração batia mais rápido. O que estava acontecendo ali? Você não pode fazer isso!" Clara exclamou, sua voz misturando medo e raiva. Roberto virou-se para ela, mantendo o colar entre as mãos. "Você acha que pode ficar longe de seu passado? O que você e eu e eles fizemos?" As palavras flutuaram como um eco, reverberando na atmosfera carregada de segredos. Miguel sentiu um nó na garganta. O que Roberto estava dizendo? O passado? O que ele e Clara tinham em comum? Olhou para o mendigo, agora sentado em silêncio, mas seus olhos brilhavam com a dor de antigas memórias. Ponto. "Você nunca se importou, Roberto. Nunca! Só pensou em si mesmo." Clara gritou, e Miguel percebeu a verdade entre as palavras dela. Havia uma história maior, uma rede de mentiras e traições que agora estava prestes a ser revelada. De repente, o ladrão mais perto de Roberto avançou. "O que você quer com esse colar? O que tem a ver conosco?" A tensão aumentou, e Miguel podia sentir o pânico crescer na sala. Era um momento em que todos estavam à beira de um colapso, e a qualquer segundo poderia explodir tudo. Roberto olhou diretamente para o ladrão. "Vocês não sabem com quem estão lidando. Quando isso acabar, o que aconteceu naquela noite será descoberto. As verdades que todos vocês pensaram que podiam esconder virão à tona." Miguel começou a entender. Ele tinha sentimentos reprimidos sobre seu passado, e agora tudo estava se amontoando em um só lugar. O colar era o centro de uma tempestade de segredos que estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas antes que qualquer reação pudesse ocorrer, a porta da barbearia foi aberta abruptamente. Um grupo de policiais entrou, com armas em punho. "Mãos para cima! Todos!" A gritaria explodiu. O ambiente virou caos. Miguel, em um momento de desespero, sentiu sua mente girar. Ponto. O que estava acontecendo? Ele balançou a cabeça, tentando entender. A revelação de Roberto, a presença de Clara, o passado do mendigo e o papel obscuro dos ladrões. Tudo isso se misturava em um turbilhão que o deixava perdido.
E então, no meio da confusão, uma meia-verdade se revelou. Vocês não entendem. Este colar conecta nossas vidas de uma maneira que não imaginam. As palavras de Roberto atravessaram o som das sirenes, cheias de urgência. Sem ele, todos nós perderemos. Tudo. Miguel olhou ao redor, incapaz de respirar. As pessoas estavam em pânico, mas a verdade estava em seu peito, pulsando mais forte. O que mais o conectava a Clara, ao mendigo e ao passado? O peso daquela revelação irrompeu como uma onda, trazendo à tona dúvidas e um desespero que ele nunca soubera. E só então, enquanto a barbearia se transformava em um redemoinho de caos e revelações, ele percebeu que nada seria como antes. O que mais estava escondido sob a superfície do que acreditavam ser real? Miguel estava atordoado. A barbearia virou um caos. A presença de Roberto, com suas palavras afiadas, ecoava pela sala. O colar brilhava no chão, agora como um símbolo de um passado que todos tentavam enterrar. Clara, com os olhos ardendo de lágrimas e raiva, se virou para Roberto. Você não pode simplesmente aparecer e jogar tudo isso na nossa cara. A tensão era palpável. Os ladrões, antes confiantes, estavam sem saber o que fazer. Miguel sentiu o medo apertar seu peito. O que mais ele não sabia? O que estava escondido sob aquelas camadas de segredos? Nesse instante, a porta traseira se abriu. Nova fumaça entrava, mas agora a atmosfera mudou. Era quase como se uma nova força estivesse prestes a se manifestar. Todos fiquem calmos, gritou um policial que já havia entrado pela frente. Os outros se dividiram entre a confusão e o pânico. Miguel agarrou a mão de Clara. Precisamos sair. Mas Clara não parecia disposta a ir embora. Miguel, não podemos. A verdade precisa vir à tona. Ele hesitou. Clara tinha razão. Uma parte dele ainda estava presa em suas velhas certezas, enquanto outra parte precisava desesperadamente entender o que estava por trás de tudo isso. Os ladrões estavam visivelmente nervosos agora. Um deles até tremendo. O líder, que antes parecia forte, estava à beira de um colapso. O que você quer de nós, Roberto? Ele perguntou, a voz fraquejando. Roberto levantou o colar, fazendo um gesto dramático. Quero que todos saibam que não sou o único que tem as mãos sujas. Vocês não têm ideia do que causaram. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas ao mesmo tempo havia dor. Clara se aproximou, apontando o dedo. Você sabe que isso não é verdade. Todos nós tivemos nossa parte na tragédia. A tensão era tão intensa que parecia que poderia explodir a qualquer momento. Miguel sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Chega! Ele gritou, a voz ecoando na sala. Todos olharam para ele. Sejamos honestos. O que aconteceu naquela noite não vai nos deixar em paz se continuarmos nesse ciclo de acusação. Com um olhar determinado, Miguel virou-se para Roberto. Se você tem algo a dizer, faça agora. Não podemos continuar vivendo sob essas mentiras. A atmosfera mudou. O silêncio ficou pesado, mas era um silêncio de expectativa. Ele podia sentir que estavam todos prontos para ouvir, prontos para descobrir a verdade. Roberto respirou fundo. Aquela noite não era apenas um incêndio, era um acerto de contas, e todos nós estávamos de alguma forma envolvidos. A sala pareceu congelar. As palavras dele eram como um eco distante, trechos de um passado que todos prefeririam esquecer. Miguel olhou para Clara. Ela estava paralisada, mas seus olhos brilhavam com uma chama de esperança. O mendigo, com a expressão de quem finalmente via a luz, se aproximou.
Chegou a hora de nos unirmos, não de nos separarmos. Cada um de nós carrega uma parte desse fardo. Miguel sentiu um nó na garganta. Cada palavra que falavam era uma chaga que se abria, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade de cura. Ele nunca quis ser um herói, mas ali, em meio a tudo, ele sentiu seu coração pulsar. Então vamos fazer isso juntos. Se vamos resolver isso, precisamos unir forças. Os ladrões hesitaram. Havia uma fraqueza visível nos olhares. Eles passaram de predadores a homens comuns, perdidos em suas próprias falhas. Um deles finalmente falou: "O que agora? Temos que enfrentar as consequências." A tensão reduziu gradualmente. A polícia estava ali, os segredos começando a se desdobrar. Não era como todos esperavam. A justiça que pareciam buscar voltou-se para qualquer um que estivesse disposto a aceitar a verdade. As pessoas estavam perdidas, mas Miguel sentiu que a mudança estava começando. Miguel voltou-se para Clara. Ela sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. "Estamos juntos nessa, não estamos?" Ele assentiu, o coração ardendo com novos propósitos. E então, enquanto a confusão se desvanecia, Miguel notou que o colar ainda brilhava intensamente, luminoso como se aguardasse o próximo passo. Ele sabia que a história não acabava ali, mas estava pronto para um novo começo. Agora, você que leu essa história precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.